Quando a gente se depara com uma lesão de pele ou uma alteração na estrutura ungueal e pensa, pode ser uma infecção fúngica, sem fazer a devida avaliação, será que nós podemos mexer nesse dedo? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque instintivamente nós devemos falar, sim, claro, vamos tentar resolver o problema do nosso paciente. Mas, diante de uma avaliação, e a gente precisa entender que nem sempre a nossa mão ela pode tocar aquela lesão. As infecções fúngicas, elas podem ser particularmente preocupantes quando a gente tem um paciente que é portador de uma comorbidade muito presente no nosso dia a dia, como é o caso da diabetes e também de quadros de hipertensão. Mas a gente tem que entender se o nosso paciente é portador de outras doenças, inclusive quadros de neoplasias. Então, a gente precisa estudar, compreender qual é a relação imunológica que isso vai provocar. Até porque muitas dessas doenças, seja diabetes, seja hipertensão, seja um câncer, a gente está falando de doenças de natureza muitas vezes sistêmicas. Né? Então, a gente tem que observar se nós, enquanto profissionais, devemos mexer naquela lesão ou não. Quando a gente fala do diabetes, por exemplo, a gente tem um risco aumentado ali do paciente desenvolver infecções fúngicas, especialmente na região podal, por conta do nível de glicemia dele que pode estar aumentado, o que favorece, portanto, o crescimento fúngico. Quantas vezes você fez dentro do seu consultório, por exemplo, um teste glicêmico? Se nós somos profissionais de saúde, a legislação não nos fala que isso é proibido. Então, a gente pode verificar a glicemia capilar do nosso paciente. Por quê? O nosso paciente, tendo um pico glicêmico, a gente tem que avaliar e encaminhar para o profissional médico para controle. Porque, muito frequentemente, uma infecção fúngica não tratada pode evoluir para uma úlcera e, em caso mais extremo, para um quadro de amputação, porque era só uma lesão fúngica na unha, porque era só uma micose plantar. No caso de um paciente hipertenso, por exemplo, a gente está falando de um comprometimento circulatório, né? Embora a gente passe a pensar que não vai ter uma atuação direta ali, né, no risco da infecção fúngica, uma vez tendo um quadro circulatório comprometido, a gente pode ter uma dificuldade de cicatrização da lesão. E aí pode ser porta de entrada para uma infecção secundária. E dentro dessa condição, o fungo entraria. Então, a gente tem que pensar dentro desse cuidado no manuseio dessas infecções fúngicas. Cuidado ao tocar. Se tem uma infecção fúngica no dedo, é importante manuseá-lo de forma última comparado àqueles que estão saudáveis, né? Processo de higiene, não mexer nas lesões bolhosas, não sair furando o que não deve furar, porque a gente pode disseminar e abrir portas para infecções secundárias. Pensar num tratamento imediato, né, dentro dessa condição, para evitar complicações. Pensar na manutenção da saúde cutânea, mantendo a pele seca, mantendo essa pele, e aí entendam, seca não é desidratada, é usar produtos cosméticos indicados para aquela característica, porque eu não quero deixar aquele ambiente úmido, porque se a gente deixa o ambiente úmido, favorece o desenvolvimento microbiano. Então, a medida preventiva, ela é importante, né? E dentro desse processo, a gente tem que monitorar o nosso paciente. Quantas vezes a gente não vai para um monte de eventos e fala, olha, eu preciso aprender a reconhecer a doença, entender, a interpretar um exame, mas eu preciso aprender a fazer assertivas corretas. A gente não pode resumir tudo isso a óleo essencial, a laser, a ozônio, isso é importante. Mas quando usar? E aí eu faço um convite para você. Vem com a gente nessa jornada e descubra os porquês e como usar.